Boa noite, meus amigos. Professor Afrânio de novo, na nossa segunda semana de interação de aula virtual, né? Semana passada a gente postou no portal dois vídeos, um com aulas, um com a parte discursiva, né? A gente fez uma abordagem do que tinha sido feito de conteúdo na disciplina até o momento, em relação ao conteúdo, e no outro vídeo a gente resolveu alguns exercícios. Eu filmei para vocês no PowerPoint a resolução de uns 4 exercícios aproximadamente. Paralelo a isso, a gente teve uma aula na segunda-feira passada, de 1h30 aproximadamente, onde abordamos o mesmo assunto, mas teve a possibilidade de uma interação entre nós, né? Vivemos um momento diferente, mas em nenhum momento o Farias Brito parou, interrompeu suas atividades. A gente foi mudar o estilo de serviço que o Farias Brito presta e, obviamente, a nossa disciplina, né? E nessa semana nós vamos postar mais 2 vídeos, esse que nós estamos conversando sobre um conteúdo que eu vou abordar já já, e um segundo vídeo sobre a resolução de alguns exercícios que eu deixei colocado na aula anterior, na aula virtual anterior. Então, toda semana nós teremos 2 vídeos, eu falando uma parte teórica, né, fazendo alguma explanação, e um outro a respeito da resolução de um exercício normalmente passado na aula anterior. Tá? Independente disso, toda segunda-feira nós temos nosso encontro, só que virtual. Nossa aula é de 6h30 às 10 horas da noite, então a gente fica aqui até o momento que exaurir o assunto ou as dúvidas, né, que porventura venham aparecer. Então vamos ficar trabalhando assim até que uma ordem superior venha e modifique tudo, e o nosso país melhore e a gente continue a nossa vida de onde a gente parou. Tá? No decorrer dessa semana, vários alunos me abordaram sobre dúvidas em relação a uns conteúdos que eu queria conversar com vocês aqui. O primeiro deles é conceito, né? Conceito, diferença entre custos e despesa. Qual é a diferença entre os dois? Eu quero tocar nesse assunto de novo porque eu sinto que existem alunos que ainda não entenderam especificamente isso, tá? E essa diferenciação existe porque existe uma norma superior, uma lei que manda separar o que é custo do que é despesa. Tá? Gerencialmente, quando você é um gerente, quando você quer formar seu preço de venda de qualquer que seja o produto, onde quer que você trabalhe, na verdade tanto faz você qualificar como custo ou qualificar como despesa, mas existe uma norma que regula as organizações, que diz que a empresa tem que, em um relatório, numa demonstração do resultado do exercício, que é o nome do relatório, dizer o que é custo e dizer o que é despesa. Pronto. Não existe outra opção. Tá? A outra opção que existe não é apoiada pela lei, é uma opção gerencial. Né? Você junta tudo para formar teu preço de venda, mas é uma coisa discricionária. Você não está atendendo à lei. Se usa assim, usa-se, né, no gerenciamento, mas na escrita, na regularização da movimentação financeira da empresa, sempre tem que existir o que é custo do que é despesa, porque a norma, a regra, assim o diz. Então eu vou falar assim, basicamente, que a gente coloque na nossa mente uma indústria. Um grande terreno, onde nesse grande terreno existe 3 galpões, né? Em cada galpão existe uma linha de produção, né? Vamos supor que um galpão produza freezer, no outro fogão e no outro, não sei, geláguas, alguma coisa assim. 3 linhas de produções, 3 linhas de produções em 3 galpões diferentes. E é óbvio que dentro do terreno ainda existe o prédio da administração. Para melhor visualizar, a regra é o seguinte: todo gasto que a empresa fizer relacionado ao galpão, relacionado ao produto que está dentro do galpão, é custo. Todo gasto que a empresa fizer que não tiver relacionamento direto com o galpão, mas com o prédio da administração, por exemplo,
é despesa. Com propagandas lá do lado de fora, né, é despesa. Tá? Então vejamos, por exemplo, matéria-prima. Matéria-prima é um produto, que é uma nomenclatura que está associada ao produto. Então, é custo. Todo gasto que a empresa fizer com matéria-prima está relacionada com o produto, é custo. Mão de obra da peãozada, dos operários, está relacionado com o produto, é custo. Né? O salário do gestor, todo galpão, toda linha de produção tem um gerente de produção. O salário do gerente de produção está relacionado com o produto, então é custo. O salário do gerente administrativo, lá no prédio da administração, não tem a ver com o produto, tem a ver com a parte administrativa, então não é custo, é despesa. Né? Então assim, a regra é, está relacionado ao produto, está relacionado ao galpão, é custo. Não está relacionado, é despesa. Né? Despesa é o gasto que a empresa faz para melhorar o faturamento. Esse gasto pode ser na qualidade do serviço administrativo, numa propaganda, no financiamento, no pagamento de juros de um financiamento que ela fez. Né? Então todo esse gasto para melhorar a estrutura da empresa, para melhorar o visual da empresa, para melhorar o faturamento da empresa é despesa. Todo gasto que a empresa fizer relacionado ao produto, ao galpão, é custo. Então tem uns itens que são bem claros, como matéria-prima, mão de obra, né? Mas tem uns que geram dúvida. Por exemplo, energia elétrica. Energia elétrica, a empresa paga uma energia elétrica só pelo terreno todo, mas ela tem medidores de energia dentro dos galpões. Né? Então ela consegue saber de todo quilowatt que ela pagou, quanto quilowatt ela usou em cada galpão. Então ela vai pegar aquele quilowatt utilizado no galpão e vai colocar aquela parte proporcional de gasto como custo. O restante ela gastou lá no prédio da administração. Então a energia, você tem que ficar atento se a energia é da fábrica, do produto, ou se a energia é da parte administrativa. Depreciação é um cálculo que se faz em cima das máquinas, cálculo esse feito por um perito contábil, onde ele diz que o tempo de vida útil da máquina vai ser tanto, então ele vai depreciando o valor da máquina ano após ano. Então, se essa máquina está relacionada ao galpão, lá no parque industrial, a depreciação é um custo. Se essa depreciação tem a ver com um ar-condicionado lá na parte administrativa, ou um maquinário da informática na parte administrativa, é despesa. Tá? Então, dependendo para onde vai o gasto, né, dessa depreciação, pode ser custo ou pode ser despesa. O IPTU que a empresa paga pelo terreno todo, o IPTU é um só que ela paga, mas ela paga pelo metro quadrado ou pela área construída, eu não sei. Mas assim, então você tem que fazer, por exemplo, se for metro quadrado, quantos metros quadrados daquela área toda é galpão e quantos é a parte administrativa. Então o que está relacionado ao galpão, ao produto, a parte do IPTU é custo. O IPTU que está relacionado à parte administrativa é despesa. E vamos supor que a fábrica como um todo seja alugada. Né? Você paga, a empresa paga, né, paga um aluguel pelo terreno todo. Então o valor desse aluguel que a empresa desembolsa, que a empresa gasta, você tem que ratear, separar um pouco. Ó. Parte desse aluguel é custo, que tem a ver com a fábrica, com o produto. Parte desse aluguel é despesa, porque tem relacionado à parte administrativa. São itens que você tem que ver até onde é custo e até onde é despesa. Salários e os respectivos encargos. A empresa tem uma folha de pagamento imensa. E tem os salários e encargos. Os salários e os encargos todos são funcionários. Né? Os salários e os encargos dos funcionários da linha de produção,
dos galpões, quem trabalha dentro do galpão, quem trabalha na linha de produção, gerenciando ou trabalho braçal, tem a ver com o produto, é custo. Mas quem trabalha na parte administrativa, no suporte, no marketing, na informática, na administração, na vigilância, né? Todo esse pessoal que dá o amparar para a empresa como um todo, esses salários são qualificados como despesa. Então, assim, se vocês forem prestar qualquer processo seletivo na questão, tiver um desses itens, vocês têm que ficar bem atento para saber se é na fábrica ou se é na parte administrativa. Porque se for um é despesa, o outro é custo. Um é custo, o outro é despesa. Tá? Na vida profissional, quando vocês forem trabalhar com isso, vocês têm que levar isso em consideração também. Porque quando o empresário, o patrão, o empreendedor, ou seja lá quem for, te perguntar qual é o custo do teu produto, tu tem que vincular só o gasto que tu fez na elaboração do teu produto. Isso não quer dizer que no final, quando você vai formar o preço de venda, você agregue as suas despesas necessárias, não menos importante, e aí você forma o seu preço de venda. Né? Porque o preço de venda é formado pelo custo, pela despesa e pela margem que tu quer agregar como lucro. Né? Mas você sabe o que é despesa e o que é custo. Você tem condições de controlar isso. Então é importante essa diferenciação. Uma outra coisa também que eu vi os alunos, espero que tenha sido claro, a gente vai ter a oportunidade, amanhã tem aula dia 30 às 18h30, hora normal da nossa aula, vamos ficar tendo aula normalmente, só que em vez de ser ao vivo, vai ser online, né? Então não muda a atividade. Uma outra conceituação que está gerando muito questionamento dos alunos, são dois tipos de conceitos que têm em relação a custos, né? Custos diretos e custos indiretos. Custos diretos é aquilo que tem a ver diretamente com o produto. Por exemplo, matéria-prima e mão de obra direta são custos diretos, diretamente envolvidos no produto. E custos indiretos? Custos diretos são aqueles que têm a ver com o produto, mas de forma indireta. Né? Por exemplo, nós tínhamos no nosso exemplo 3 galpões. 3 galpões. Existe um gestor da parte industrial que ele é responsável, dentro de cada galpão existe um gerente de produção, mas existe um gerente superior que ele é responsável pelos 3 galpões. Né? Então assim, ele é um custo indireto. Ele tem que ser separado, o salário daquele gestor tem que ser separado proporcional a cada galpão. Né? Se tu tem uma linha, se tu tem, por exemplo, 2, 3 linhas, 3 produtos, tu fabrica o produto A, produto B e produto C dentro do mesmo galpão. Né? Dentro do mesmo galpão você fabrica o produto A, produto B, produto C. E você tem um gerente de produção. Aquele gerente de produção, o salário dele tem que ser separado, parte para o produto A, parte para o produto B, parte para o produto C. Por isso que ele é um custo indireto de fabricação. Você não tem como associar ele diretamente. Você sabe qual é a matéria-prima e a mão de obra usada no produto A. Você sabe qual é a matéria-prima e a mão de obra usada no produto B e no produto C. Mas existem gastos dentro dos custos, existem custos que você não tem como dizer, é do produto A, do produto B ou do produto C. A energia do galpão como um todo. O galpão consome uma quantidade de energia. Qual aquela energia vai para o produto A, B ou C? Então você tem que separar. Né? Existe uma parte que é de A, uma parte que é de B, outra é de C. Como tu vai separar? É uma outra questão. Tá? Então tem custos, tem gastos, custos que a empresa faz e ela consegue dizer, esse gasto, esse custo foi para o produto A, esse foi para o produto B. Você tem como separar numa folha de pagamento, por exemplo. Você sabe quem os funcionários do produto A e funcionário do produto B. A matéria-prima, pela relação de compra, você sabe dizer qual é a matéria-prima utilizada no produto A e qual é a matéria-prima utilizada no produto B. Né? Mas tem coisas que você não tem como separar. Isso não tem nada a ver com as despesas. Despesas
É outra história, estamos falando de custos. Então tem custos que tu vai juntando, depreciação das máquinas. Poxa, tem máquina que tu usa no produto A, B e C. E como é que tu vai mensurar que o valor daquela depreciação é de A, B ou C? Então tu vai juntando tudo num pacote chamado custos indiretos de fabricação. Então tu tem custos diretos. Quais são os custos diretos? Matéria-prima e mão de obra direta. Ponto. E associada aos custos indiretos. Quais são os custos indiretos de fabricação? A energia da fábrica, a própria depreciação, o IPTU, o salário dos gestores da fábrica, né? A água consumida na fábrica, a alimentação dos operários de um modo geral, né? São tudo gastos, custos que a empresa tem, que ela não tem como dizer se é do A, do B ou do C, produto. Então ela junta tudo num pacote e chama de custos indiretos de fabricação. Alguns livros tratam como gastos gerais de fabricação. Então ou é CIF, custos indiretos de fabricação, também conhecido como gastos gerais de fabricação, GGF, gastos gerais de fabricação. Tanto faz falar CIF como GGF, tá? É aquela quantidade de gasto que tu não consegue dizer se é do produto A, B ou C. Então fizemos uma abordagem sobre custos e despesa, um sobre custos diretos e o custo indireto. Existe uma outra abordagem também, uma outra forma de nominar os custos, que é chamar de custos fixos ou custos variáveis. Já falei para vocês, ao vivo e online na aula passada, que custos variáveis são todos aqueles que aumentam de acordo com a quantidade produzida. Todos aqueles que diminuem de acordo com a quantidade produzida são variáveis. Então, aumentou a produção, aumenta a quantidade consumida. Diminuiu a produção, diminui a quantidade consumida, né? E os custos variáveis, normalmente, eles se coincidem com os custos diretos, que é a matéria-prima e mão de obra. Então, imagine uma linha de produção Imagine um canteiro de uma obra, imagine uma obra, a construção de um prédio por uma construtora. Então, assim, se não existe a obra, não existe o gasto, o custo da matéria-prima, nem existe o custo com a mão de obra. Na medida em que o empresário, o construtor vai dizer, eu vou construir um prédio, na mesma hora, no canteiro de obra, ele começa a ter gastos com a peãozada, com a mão de obra direta e com a matéria-prima. E quanto mais rápido ele quer fazer, se ele quer fazer de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, fim de semana, né, ele vai ter que contratar mais gente. Então, quanto mais ele produz, mais ele gasta, mais ele consome. Por isso que ele é chamado de custos variáveis. Quanto menos ele produz, quanto menos ele fabrica, menos ele vai gastar. Por isso que ele é chamado de variáveis, né? Como um carro tem 5 pneus. Se tu produzir 2 carros, tua empresa tu vai gastar 10 pneus. Se tu produzir 3 carros, tua empresa vai gastar 15 pneus. Quanto mais carro tu produz, mais chapa de aço, mais pneu, mais vidro, tu vai gastar, né? Então ele varia de acordo com a quantidade produzida. Os custos fixos não. Tanto faz tu produzir ou não produzir, tu vai estar gastando o IPTU, tu vai ter que pagar o IPTU, tu vai ter que pagar o seguro contra incêndio, tu vai ter que pagar, tu tem umas despesas que tanto faz tu produzir, tanto faz tu vender ou não, tu vai gastar. Então ele independe da quantidade produzida ou vendida, tá? Então custos variáveis varia de acordo com a quantidade produzida. Custos variáveis, custos fixos não varia de acordo com a quantidade produzidas.
custos variáveis, normalmente são os custos diretos, que estão envolvidos diretamente na produção, matéria-prima e mão de obra. Custos indiretos são todos aqueles custos que a empresa não tem como dizer se é do produto A, do produto B ou do produto C. São dois tipos de nomenclatura diferentes. Então, o que é o custo total? É a somatória dos custos diretos mais os custos indiretos. Poderia dizer também, o que é o custo total? É a somatória dos custos variáveis com os custos fixos. É a mesma coisa. É só uma visão diferente do gasto que a empresa tem com custos. Tá? Não se esqueçam que qualquer desembolso que a empresa faça é um gasto. E esse gasto, se está relacionado à produção, ao produto, é custos. Esse gasto está relacionado ao faturamento, a melhora no faturamento da empresa é despesas. Né? Então, existe custos totais, é igual a custos fixos mais variáveis. Existe despesas totais, é a somatória da despesa fixa mais variável. Se a gente junta os dois, é os gastos totais. É a somatória dos gastos fixos mais os gastos variáveis. Quando a gente fala gasto, a gente não está fazendo questão de dizer o que é custo ou o que é despesa. A gente quer saber o que é gasto. Mas na hora que a gente fala custo, a gente está falando de produto, da produção. Na hora que a gente fala de despesa, a gente está olhando para o faturamento, para a melhora do faturamento. Mas tanto tem gasto total igual ao gasto fixo mais gasto variável, como tem custo total, é custo fixo mais custo variável, e despesa total é despesa fixa mais despesa variável. Tá? Só que o custo é variável de acordo com a quantidade produzida. A despesa é variável de acordo com a quantidade vendida. Faturamento. A variação da despesa é em relação ao faturamento. A variação dos custos é em relação à quantidade produzida. Produziu mais, gasta mais, custa mais. Produziu menos, gasta menos com custo variável. Tá certo? Não percam esse foco. Isso porque a norma, a lei das sociedades anônimas, lei 6.404, a norma diz que a empresa, na hora de emitir um relatório que é feito no final do ano, um relatório chamado DRE, demonstração do resultado do exercício, onde a empresa mostra a capacidade que ela tem de fazer dinheiro, né? Ela relaciona todos o faturamento dela e todos os gastos dela. Esse relatório que a empresa é obrigado a fazer todo final de ano, ali a norma diz que ela tem que separar o que é custo do que é despesa. Tá certo? Eu espero que tenha sido bem esclarecedor. Agora, se for necessário, a gente volta ao tema quantas vezes for preciso. Continuo dizendo, desde o primeiro dia de aula, não é porque é videoaula, não é porque as coisas estão mudando, mas desde o primeiro dia de aula, deixei disponível para vocês o meu e-mail, prof_afrani@hotmail.com, para qualquer tipo de questionamento que eu possa ajudá-los, tá? Estou à disposição. Como fiquei no decorrer da semana, alguns alunos me procuraram, achei ótimo, porque ficou uma interação muito legal, acho que foi proveitoso por dois lados. Amanhã teremos uma aula ao vivo, online, né? Ao vivo online, e após esse vídeo, eu postarei também um vídeo só com a resolução dos exercícios colocados na aula anterior. Tá? Não se esqueçam, nas próximas aulas vai ser assim, são 2 vídeos, um abordando algum conteúdo específico, tá? E outro a resolução de exercícios. Então, e na videoaula, na aula online,
a gente vai discutir os mesmos assuntos e mais, com possibilidade de interação, e passarei novos exercícios para vocês terem uma semana para discutir, para tentar realizar, para tentar fazer por conta própria, em vez de ficar só copiando e pegando do professor. É interessante que vocês tentem. Vocês têm uma relação de 45 exercícios, já resolvemos aproximadamente uns 10, 12 exercícios. Vamos continuar resolvendo, vamos continuar jogando exercícios para vocês, vamos continuar interagindo, tá? Eu preciso de feedback de vocês. O conhecimento, a aquisição do conhecimento é uma via de mão dupla. Não é só daqui para aí. Não é só você ouvir, você precisa que você treine, precisa que você questione, precisa que você pergunte, tá? Não fique só para... Ou então nem que seja perguntar a um colega, estuda em dupla, em grupo, em videoaulas, videoconferência, pergunta ao professor, mas precisa do feedback de vocês, tá bom? Próximo vídeo vai ser resolução de exercício e fiquem com Deus, se protejam dessas mazelas que nós estamos passando na vida. Deus abençoe a todos.